Oi, pessoal! Vamos falar um pouquinho hoje sobre os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, que a gente chama de EIA, é um documento que ele é muito complexo e ele geralmente é exigido quando a gente vai fazer o licenciamento de empreendimentos que causem muitos impactos, efetivos impactos ao meio ambiente. Além do EIA, a gente também tem o RIMA, que vem junto com ele, que é o Relatório de Impacto Ambiental, que nada mais é do que esse estudo de impacto ambiental em uma linguagem acessível à população. Então, o estudo de impacto ambiental é o documento mais técnico, com linguagem para os técnicos avaliarem se aquele empreendimento pode ser efetivamente feito ou não. E o RIMA, ele vai ter uma linguagem mais fácil para a população poder entender o que é aquele empreendimento e quais os impactos que ele pode causar. O estudo de impacto ambiental é importante lembrar que ele foi colocado, elegido pela Resolução CONAMA número 01 de 1986. Essa resolução ela também traz o que se deve ter nesse estudo de impacto ambiental. E é também importante lembrar que ele não pode ser feito por uma equipe só. O empreendedor ele tem que contratar uma equipe multidisciplinar, ou seja, com várias pessoas de várias áreas diferentes, porque assim cada um pode falar sobre os impactos, sobre os aspectos ambientais que lhe diz respeito. Por exemplo, um geólogo ele vai falar sobre as rochas, sobre o solo. Agora, se você quiser saber sobre a vida aquática, você não pode contratar um geólogo para falar sobre os impactos na vida aquática. Quem vai falar sobre isso vai ser um biólogo, uma pessoa que tenha formação na área. Ou então, se você tem impactos sobre uma área indígena, quem vai falar sobre isso vai ser um antropólogo. Então, por isso que é importante que a equipe seja multidisciplinar, para que possa verificar os vários aspectos do meio ambiente. É importante que tenha agrônomo, engenheiro ambiental, técnicos em meio ambiente, técnico em agrimensura, ou seja, geólogos, geógrafos, várias pessoas de diferentes formações para verificarem quais os impactos que podem ocasionar ao meio ambiente. O EIA, de acordo com a lei, ele tem que ter algumas obrigatoriedades. A primeira coisa que é obrigatório ter é o diagnóstico ambiental, ou seja, falar como é que está aquele local onde vai ser colocado o empreendimento antes do empreendimento ser colocado, porque a gente tem que saber como está o antes para poder avaliar o que vai acontecer depois. Esse antes de saber o que tem lá, a gente chama de diagnosticado ambiental, ou seja, o diagnóstico ambiental ele é uma caracterização da situação ambiental da área de influência. E esse diagnóstico ambiental ele tem que contemplar três áreas. Ele tem que contemplar o diagnóstico do meio físico, ou seja, dizer o que tem no solo, na água, no ar, no clima, quais os minerais, qual a topografia, qual a aptidão do solo, como é que está esse corpo d'água, qual que é o regime hidrológico, ou seja, todas as características físicas daquele meio. Ele também vai ter esse diagnóstico ele também precisa ter o diagnóstico do meio biológico ou ecossistemas naturais, que ele vai falar da fauna e da flora, vai falar tudo que diz respeito aos seres vivos que estão naquele local onde vai se colocar aquele empreendimento. E também tem que se fazer um diagnóstico do meio socioeconômico, quais são os usos do solo, tem algum monumento arqueológico, ou seja, tudo aquilo que é construído, que é utilizado pelo homem, que é o meio socioeconômico, tem que estar naquele diagnóstico, ou seja, tem que saber o que tem lá de físico, quais as características físicas, quais os seres vivos que habitam e como o homem utiliza aquele local. Tem cultura? Tem alguma comunidade ribeirinha? Tem alguma coisa histórica muito importante lá? Tudo isso tem que estar no diagnóstico para se conhecer aquele local antes do empreendimento. Feito isso, tendo o diagnóstico do local, a outra parte que precisa ter no estudo de impacto ambiental é a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas. Quais impactos que esse projeto, que esse empreendimento vai causar nesse meio que foi diagnosticado?
Quais os impactos positivos? Quais os impactos negativos? Quais os impactos permanentes? Quais os impactos cíclicos? Quais todos os tipos de impacto que pode acontecer, que se consegue pensar para aquele meio. Feito isso, vem a próxima etapa dentro do estudo de impacto ambiental. Então, diagnosticou para falar o que tinha antes, levantou-se os impactos que iam ser causados por aquela atividade, aí vai se propor as medidas mitigadoras dos impactos negativos e as medidas potencializadoras dos impactos negativos. Aí você vai falar, para esse impacto negativo, o que se pode ser feito? Para esse impacto positivo, o que pode ser feito para ele melhorar ainda mais? Por exemplo, se você vai ter um lançamento de esgoto por conta de uma indústria, o que pode ser feito para se mitigar isso? Pode ser feito o tratamento dos efluentes dessa indústria. Tratando-se os efluentes, a gente vai ter menos impactos negativos. Não vai ser colocado uma água poluída no rio, não vai ter poluição. Então, você está mitigando aquele impacto. E os impactos potencializadores, o que mais que pode ser feito para melhorar ainda mais? Você vai ter tantos empregos. Será que eu posso tomar alguma outra medida para ter mais empregos? Ou então, se eu vou construir uma barragem, e essa barragem ela vai regularizar uma vazão, ou seja, ela vai permitir que um local não seja mais inundado. O que eu posso fazer para essa barragem ficar ainda melhor? O que eu posso construir para esse local ficar ainda melhor? Eu posso plantar mais árvores? Então, essas são as medidas potencializadoras. Tudo isso tem que estar definido. Então, vimos o diagnóstico, vimos os impactos e vimos as medidas a serem tomadas nesses impactos. Depois, tem também que ser elaborado um programa de acompanhamento e monitoramento para verificar se tudo que disseram que ia ser feito foi feito e o que não foi feito, o que tem que se fazer. Tem que se acompanhar. Então, o EIA-RIMA, ele tem que ter essas 4 etapas. Definir, diagnosticar o projeto, falar o que se tem na área física, biológica e socioeconômica, definir os impactos ambientais, as medidas para pegar os impactos ruins e diminuir eles, mitigar, a gente chama de mitigar quando a gente quer acabar com o impacto ruim e potencializar os impactos positivos. E por último, definir quais os programas ambientais que vão ser feitos para se acompanhar. Por exemplo, se você retirou uma comunidade de um local porque ia inundar, tem que ser acompanhada essa população. O que está sendo feito? Foi providenciado empregos para essa população? As casas estão de acordo para essa população? Então, tudo isso tem que ser acompanhado através dos programas ambientais. Esse é o conteúdo do EIA. Além do EIA, a gente também tem o RIMA. No RIMA, a gente vai ter esse conteúdo todo numa linguagem mais fácil para a população. E cabe lembrar que o EIA-RIMA, ele também precisa ter, além de tudo isso, a hipótese do projeto não ser feito. O que aconteceria se aquele empreendimento não fosse implantado? Isso também tem que ter no EIA. Tendo todos esses documentos, o órgão ambiental vai poder tomar a decisão se aquele empreendimento pode ser feito ou não.